Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Hoje é a 24ª semana e não a 23ª, que eu quero falar sobre a fé de Jacó. Como vocês sabem, nós estamos discorrendo pelo capítulo 11 de Hebreus. Há muitas coisas lá e nós nunca vamos abranger tudo que está ali. De tempos em tempos podemos voltar e vocês ficariam maravilhados com as coisas novas que poderíamos compartilhar com vocês. A palavra de Deus é muito rica e os seus ensinamentos maravilhosos. Hoje, ainda no verso que lemos a semana passada, eu pretendo falar com vocês sobre este tema. Apoie-se na fidelidade de Deus. Apoie-se na fidelidade de Deus. O versículo 21 de Hebreus, capítulo 11, diz: foi pela fé, vocês podem ler comigo, foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Vamos ler todos juntos. Vamos lá. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Muito bem. Relembrando, a fé verdadeira ou bíblica, mesmo na nossa idade avançada, nunca perde a sua validade. Na semana passada, eu falei bastante com os jovens e bastante com os velhos. Porque a palavra de Deus sugere isto, correto? A fé bíblica nos capacita a mantermos em nossas vidas as bênçãos divinas. Você, sem fé, você não se mantém em Deus, porque a palavra fé não significa só crer, acreditar, mas significa fidelidade. E ela está sempre associada à obediência, a uma atitude de submissão, de confiança. Essas bênçãos nos fazem o quê? Cooperar e nos comprometer com os planos de Deus sobre a terra e abençoarmos outras pessoas. Então, a fé faz com que nós nos mantenhamos nas bênçãos de Deus. Para o quê? Para que em cooperação com Ele que nos abençoa, Deus, abençoemos outras pessoas. E assim estamos praticando o quê? A vontade de Deus,
vendo os planos de Deus se cumprirem sobre a terra. Agora, quando nós abençoamos outras pessoas, os planos do Pai Eterno são realizados neste mundo e se perpetuam pela eternidade. Correto? Então, vejamos, nós precisamos da fé verdadeira ou bíblica para nos mantermos onde? Sob as bênçãos divinas. Lembre-se, toda vez que Deus nos abençoa, Ele não está propriamente nos dando coisas. Este é o grande erro de muitas pessoas. Eles dizem: eu vim nessa igreja e Deus me abençoou. Como? Ele me deu emprego, Ele me deu a cura, Ele me deu o carro, Ele me deu um sítio, me deu uma casa, me deu um namorado, me deu uma noiva, me deu um noivo. Toda vez que Deus lhe dá algo e que você percebe que Ele lhe deu algo, Ele, juntamente com o que lhe deu, lhe dará também trabalho, uma obrigação. Por quê? Quando você recebe algo de Deus, em vez de você sair gritando o que Ele lhe deu, você deve começar a aprender por que Ele fez isso. Quando nós recebemos alguma coisa do Senhor, nós a recebemos não porque somos melhores do que alguém, ou porque a nossa fé é tão grandiosa e a fé de outros é pequena demais. Você se lembra que aquele homem chegou até Jesus e disse: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus atendeu a ele, não foi? Então, a nossa fé tem que ter qualidade. Que qualidade? Ela deve nos levar a associarmos ao Espírito de Deus. Muitas pessoas querem encontrar algum tipo de instrumento, um medidor de fé. E não é assim que se mede fé. Você se submete ao que Deus está lhe dizendo, ao que Deus quer, e você confia nele. E você terá que atravessar montanhas ou vales. Lógico, alegoricamente falando, significa circunstâncias agradáveis ou desagradáveis. Mas se Deus está permitindo determinados momentos na sua vida, enfrente-os e atravesse-os, confiando na graça de Deus. E tudo que você receber de Deus no caminho, lembre-se, Ele dá juntamente com o que lhe deu uma obrigação, um trabalho. E qual é esse trabalho? Cooperar com Ele, para que seus planos sobre a terra se realizem. E você abençoe outras pessoas, tornando-se assim o que? Um instrumento nas mãos dele. Justamente para que os planos de Deus sejam realizados neste mundo e se perpetuem na eternidade. Porque se você não é uma pessoa que produz fruto, já vou lhe dizendo logo, para a eternidade você não vai. Então você tem que abrir os olhos. Essa história que muitos pastores pregam por aí, fui salvo pela graça. Tá, mas você não é salvo pela graça e pode ficar inerte. A graça tem um preço. A salvação tem preço. Você e eu merecíamos ir para o inferno, mas Deus, na sua graça, nos chamou
para andarmos com Ele. E nós lhe dissemos sim. Deus nos deu a opção de aceitarmos ou não, e nós chamamos isso do quê? Livre-arbítrio. Deus nos dá uma consciência, para que você tome noção da realidade da sua vida. E então você diz, eu estou ausente de Deus, e quero me aproximar dele. Muito bem. Só que antes, eu praticava tudo que Deus desaprovava. E agora, como prova de que eu quero estar nele, eu quero fazer sua vontade para que ele me aprove. É assim que funciona. Não tem essa história, agora eu estou na igreja, agora estou de bem com Deus, coisíssima nenhuma. Se você não se transformar em uma pessoa útil ao reino de Deus e às pessoas, de forma alguma você estará fazendo a vontade de Deus nesse mundo. Então, abra bem o seu coração, entenda os planos do Senhor, porque Satanás nessa época quer roubar você dele, quer enganar você, quer fazer com que você se sinta muito bem acomodado, e nunca na vida espiritual se sinta acomodado. Sinta-se sempre incomodado, esteja sempre alerta, porque essa é a vontade de Deus para todos nós. Além do mais, a fé verdadeira ou bíblica, porque tem uma fé falsa, nos convence a estarmos o quê? Apoiados na fidelidade divina, a fim de que terminemos bem nossas vidas e ingressemos na casa do Pai na eternidade. Lembra o que Jesus disse? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, a fé verdadeira, a fé bíblica, quer sempre nos ensinar, correto? A nos apoiarmos sobre a fidelidade de Deus. E isso que nós vamos meditar nesta noite. Então vejamos lá. Vamos continuar falando sobre Jacó. Ainda relembrando, o nosso texto base nos diz 3 coisas sobre Jacó. O versículo 21 que lemos. O quê? Jacó termina a sua vida abençoando os seus filhos e os seus netos. Não é isso? Jacó, segundo lugar, Jacó termina a sua vida servindo a Deus. Correto? Como uma pessoa de fé. Tá? E Jacó termina a sua vida apoiado em seu ou sobre o seu cajado. Tá certo? Bastão, cajado, bengala, são termos usados para aquele cajado. E nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, porque isso também tem um significado. Isso é muito importante. Então, Jacó é um homem já velhinho. E como ele termina a sua vida? Vamos lá? Primeiro, abençoando os seus filhos. Segundo, servindo a Deus. Apoiado em seu cajado. Então, a fé verdadeira não perde a sua validade. Tem muitas pessoas velhas que dizem assim, já vivi muito, estou cansado. Já viu isso? Isso é um erro. Não cometa este erro. Quanto mais velho você fica, mais aceso deve estar. Mas o fogo do Espírito Santo deve queimar seu coração. É esse o fogo que eu estou falando. Então, não confunda, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é esta verdade. Como é importante começar e continuar bem em tudo na vida. Mas é essencial que você termine bem.
Por que eu estou dizendo isso? É importante que você comece e continue bem. Lógico. Mas e se você não terminar bem? Todo o seu esforço foi por água abaixo. E nós conhecemos pessoas que não começaram bem, mas que terminaram bem, se esforçaram e terminaram bem. A Bíblia fala de vários personagens que não terminaram bem suas vidas. Por exemplo, aí está. Se vocês receberam o material via WhatsApp ou internet e vocês já imprimiram, você tem uma ideia maior do que eu estou expondo aí. Nós temos Saul. Quem foi Saul? Saul foi um homem bonito, muito bonito, um moço atraente, e o povo de Israel, quando olhou para eles, este é o nosso rei, nós queremos este, e Deus respeitou. Então Saul foi colocado como o rei, mas o que ele fez? Ele não andou na presença de Deus, inclusive ele chegou a se suicidar. Ele pediu que alguém o matasse, o seu empregado o matasse, seu servo o matasse. Mas o servo disse: eu não. Por que um judeu pedia que outro o matasse? Porque ele sabia perfeitamente que o suicídio o levaria para longe de Deus eternamente. Vocês estiveram em Massada, não é? Lembram-se o que aconteceu lá? Um matou o outro. Ninguém se matou, mas eles pediam que um matasse o outro. Somente o último é que se suicidou, porque eles acreditavam que fazendo isso, Deus iria perdoar. Mas não é assim que funciona. A morte não está propriamente no ato, a morte está aqui, no seu desejo de desistir da vida, de desistir do quê? Daquilo que Deus planejou para você. Muitas pessoas sobem numa ponte e se atiram de lá, porque estão desgostosos, porque nada deu certo, e então, num ato de rebelião contra a vida, eles vão lá e se atiram para o solo, com a cabeça, e se matam. Essas pessoas não vão para o céu, mas vão para o inferno, porque fizeram um mal a si próprios, e fizeram um mal à sua própria família, e se rebelaram contra aquilo que Deus havia planejado para ela. Se você desanimar e não andar na presença de Deus, você estará fazendo quase a mesma coisa. O desânimo é isso. Você entra numa depressão e você então começa a arrumar um monte de desculpas, uma porção de desculpas, para dizer que nada dá certo, então você está certo desistindo de tudo. E Deus não vai aceitar isso. Isto é um erro. Você tem que ser valente até o fim da sua vida. Deus falou muitas vezes com Saul, e o que ele fez? Em vez de aceitar os conselhos de Deus, ele rejeitou, e o resultado é que ele se suicidou. Nós temos no caso Geazi. Quem foi Geazi? Geazi foi um servo e aprendiz de profeta. O seu professor quem era? O profeta Eliseu, não é isso? Ele começou bem. Imagine ter um profeta Eliseu como seu professor. Um homem que foi escolhido por Elias, o maior profeta em Israel. E então agora Geazi está com ele. E não é que me aparece lá um homem importante chamado Naamã, coberto de lepras, e ele queria ser curado e ouviu falar da fama de Eliseu. Então Eliseu disse: você vá e se jogue no Rio Jordão 7 vezes, não foi assim? E na 7ª vez ele ficou curado.
Isso não significa que você, para curar de lepra, tem que ir em Israel e pular 7 vezes no Rio Jordão. Você pode pular 7 vezes no Rio Tietê também. Agora, isto se Deus falar com você. Porque não adianta nada você ir lá em Israel e pular no Rio Jordão sem Deus ter falado com você. Você vai continuar com lepra, né? Às vezes, uma cusparada cura a sua lepra. Jesus não cuspiu no olho do cego? Imagina. Quer dizer então que agora nós vamos criar a campanha da cusparada. Aí eu vou dizer assim: vira para o teu irmão da esquerda, da direita e cuspa na cara dele. Olha que maravilha. Alguém que está com a dentadura solta pode cair. Então veja lá, não faça isso, não é para fazer coisa nenhuma. Então Geazi viu que Naamã estava curado, e Naamã quis pagar Eliseu pelo serviço espiritual, digamos assim. Eliseu não aceitou, mas Geazi ficou indignado. Ele era um avarento, ele amava dinheiro e bens materiais. Correu atrás de Naamã e disse: olha, vamos fazer um acerto aí. Que negócio é esse? Meu senhor está meio doido lá, não quis aceitar, mas ele quer sim. Deixa aí o saco de dinheiro. E então Geazi volta com a cara de pau. E aí Eliseu perguntou: onde é que você foi, Geazi? Não, estava... Ele disse: não, você foi lá pegar, vamos resumir a história, você foi lá pegar o dinheiro do homem, que o meu espírito, Deus me revelou isso. Então agora você ficará coberto de lepra. Deus castigou. Ananias e Safira, vocês se lembram da história? Quem eram eles? Eram um casal que se juntou à igreja no seu começo. E então, os cristãos da igreja primitiva, da primeira igreja, passavam grandes necessidades. Então eles combinaram: olha, vamos vender propriedades e vamos dar parte do nosso dinheiro à igreja para ajudar essas pessoas que perderam tudo. Eles combinaram assim. Era a vontade de Deus isso. Mas ninguém era obrigado a dar tudo. Você estipulava o que queria dar. Olha, eu não vou dar tudo, vou dar tanto. Eu tenho 100, mas vou dar 20. Eu tenho 100, mas vou dar 5. Entendeu? O pastor não estipulava, ninguém era obrigado a dar nada. Mas Ananias e Safira resolveram mentir. Isso é tudo que nós temos. Por que fizeram isso? Para ganhar alguma notoriedade? Possivelmente. E a Safira ficou também com a mesma mentira, disse a mesma coisa. Só que Deus não aceitou aquilo. E ambos caíram mortos. Começaram bem e terminaram mal. Vamos falar de outro. Salomão. Salomão foi filho de Davi. Ele foi o terceiro rei de Israel, não é assim? Então veja lá, Deus, quando escolheu Salomão, disse que ele iria construir o templo, porque Davi era um homem guerreiro, ele tinha sangue nas mãos. Muito bem. Quando Salomão chegou ao trono, ele orou a Deus, e Deus disse: pede o que eu posso, pede e eu vou lhe dar o que você quer. Sabe o que Salomão pediu? Sabedoria. Deus ficou tão contente, Deus ficou tão feliz, porque é por meio da sabedoria que você avança na vida. Muitas pessoas querem ir às igrejas e querem assim: preciso de uma solução lá em casa, não aguento mais meu marido. Vocês falaram de droga, tem marido que é droga. Às vezes mulher também é uma droga. Então veja lá, aí o camarada chega lá e quer a solução para o problema. Muito bem.
Só que essa pessoa, ela quer simplesmente a solução, ela quer uma mágica, mas ela não quer sabedoria, ela não quer aprender como deve andar. Você agora pode estar enfrentando algum tipo de problema, sei lá, no trabalho, ou em casa, no namoro, ou dentro de si. Você deve estar meio louco ou meia louca aí, né? Sei lá, meia problemática a situação. E você diz assim: ô pastor, faz uma oração especial para mim. Não existe oração especial. Oração carimbada. Você viu o que deu lá na Rússia, né? Então, veja lá. Então, não existe. Você tem que aprender a enxergar a vida com os olhos de Deus. É muito difícil eu lhe dizer o que você tem que fazer. Cada caso é um caso aos olhos de Deus. Mas se há uma coisa que todos têm que fazer, é isso: morrer para si mesmo. O evangelho não acontece, o poder de Deus não se manifesta na vida daquele que não morre para si mesmo. Você nunca será uma pessoa corajosa, você nunca saberá como enxergar a vida com os olhos de Deus se você não morrer para si. Você tem que tomar uma decisão: eu vou viver para Deus ou para mim mesmo? Se você buscar os seus próprios interesses, você nunca irá experimentar a vida verdadeira que vem do alto. Não vai. Salomão, o que ele fez? Pediu sabedoria. Imagine um homem sábio, capaz de discernir situações, capaz de dar respostas, capaz de ampliar um reino sem guerrear. Sem guerrear. O reino de Salomão cresceu, se ampliou. Porém, o que ele fez? Amou demais. Ele arrumou mais de 1000 mulheres. Se uma cria problema, imagine 1000. O ano tem 365 dias. Você imagine uma. Quando é que você vai ver o Salomão? Daqui 2 anos. Imagine que situação é essa. Mas o problema maior é que Salomão foi escolhendo qualquer uma. Foi chegando. Deixa a vida me levar, a vida leva. E foi indo. E ele se transformou em um idólatra. Imagine, um homem que buscou a sabedoria de Deus e com a convivência com aquela mulherada idólatra, ele se transformou numa pessoa idólatra. Começou bem, mas terminou mal. E Sansão? Quem é que não lembra a história de Sansão? Sansão é considerado na Bíblia um juiz, porque na época de Sansão não existia rei. Tá? Então Deus escolhia um homem, e esse homem julgava as causas do povo e defendia o povo contra os seus inimigos, no caso, os filisteus. Sansão era um homem de uma força descomunal, era um homem temido. Imagina, um homem capaz de lutar com leões, com ursos. Imagine uma força que esse homem... E ele era nazireu, sabe? Acho que foi um dos primeiros... Ele, Samuel, um dos primeiros cabeludinhos de Jesus. Vocês carecas estão com inveja. Então, veja lá. Sansão tinha um cabelo que ele não podia passar navalha. Deus disse: você vai fazer um voto. E ele fez o voto de nazireu. Ele não podia beber vinho, ele não podia cortar cabelo. Mas então ele conheceu quem? Dalila. Dalila foi uma armadilha na vida dele. Uma armadilha para tirar a sua força. É isso um problema. As Dalilas tirarão a sua força. Então você precisa tomar cuidado.
tanto ela fez que fez, e mulher tem todo aquele jeitinho, e vai, cutuca aqui, cutuca ali, né? Tal. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sansão confessou a ela: meu segredo está no meu cabelo. E ela então falou para as pessoas, e o cabelo de Sansão foi cortado. Quando os inimigos vieram, ele tentou se levantar, e ele não tinha mais força. Foi preso e ficou cego. No fim da sua vida, ele pediu para um rapaz que estava numa festa idólatra dos filisteus, que o conduzisse até as colunas daquele templo pagão. E ele então empurrou as colunas, e todo o templo caiu sobre ele e as pessoas que estavam lá. E naquele dia ele matou mais filisteus do que toda a sua vida. Mas imagina, começou bem e terminou mal. Isso é um problema. Aquele que anda pelos princípios da fé bíblica, ou pelos princípios de Deus, a sua fé sempre o levará a se submeter às orientações de Deus. E se ele começar a dar um passo em falso, a fé o acusa. Para mim, a melhor definição de fé é esta: a fé é Jesus. É Jesus dentro de nós, falando conosco o tempo todo. E quando nós nos submetemos a suas direções, então nós estamos exercitando confiança. A fé, estamos sendo fiéis. O livro de Eclesiastes nos diz o seguinte: o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Por quê? Vamos lá. Primeiro, nós temos uma verdade, que nós temos que crer aí. Qual é a verdade? Fala alto. Fala sem vergonha. Vamos lá. Qual é a verdade? O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. Isto é verdade ou não é? Hã? Você conhece pessoas que estão próximas a você, que estão indo de mal a pior? Porque não avaliaram a sua conduta? Hã? Desprezaram a vida, estão jogando fora o que a vida lhe proporcionou de bom? Sim ou não? Conhece ou não conhece? Muito bem. Então a pergunta que eu faço é: como está o curso da sua vida? Se você conhece alguém que está jogando fora as coisas boas que Deus lhe deu, como está o curso da sua vida? Uma coisa é aprender com os erros próprios, outra coisa é aprender com o erro dos outros. Você olha para os erros das outras pessoas e você pode aprender? Se você esperar para errar, você vai errar muito. E garanto que você vai aprender pouco. Porque aquele que tenta aprender só consigo mesmo, é porque é orgulhoso. Mas quando você é capaz de olhar a situação e aprender com o erro dos outros, você diz: meu Deus, que eu ponho um pé no freio em minha vida para não praticar a mesma coisa. Vocês estão comigo, gente? É que vocês estão tão quietinhos. Ainda bem que vocês estão escutando, hein? Mas estou falando aqui para um bando de surdos. Então veja só. Aí, Deus me livre, né? Veja só. Você, por exemplo,
começa a sua vida cristã com um grande entusiasmo. Ah, é isso que eu queria. Já viram pessoas assim? Olha, não tem igreja melhor que essa, não tem pastor melhor que esse. E eu fico olhando. Vamos ver o que vai acontecer daqui a alguns dias. Aí, essa pessoa não cuida da sua trajetória espiritual. Isto é, eu estou agradando ou não a Deus? Você começa a perceber que essa pessoa permanece na igreja, mas ela não quer servir a Deus. Ela simplesmente senta, cumpre o seu ritual, que ela mesma processou, e vai embora. Ela não está disposta a desenvolver uma vida que agrada a Deus. Qual é a vida que agrada a Deus? Nós entendemos, pelo menos, como agradamos a Deus, tomando como base 5 princípios básicos. Jesus disse que nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todo o nosso espírito, com toda a nossa força. Não é assim? E que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ele não disse, ame a Deus, ame a si mesmo, e a partir daí ame o próximo. Não. Ele diz, ame a Deus e ame o próximo. E isto é, quando você vai a Deus, Deus te abastece. Então você dá ao próximo aquilo que Deus lhe dá. Ele mesmo ensinou, melhor é dar do que receber. A Bíblia diz que nós temos que aprender a sermos generosos. Correto? Então veja só, o que é que nós temos que dar às pessoas? Dinheiro não começa por aí. Eu tenho que ter em mente o seguinte, eu amo a Deus para poder amar meu próximo. Tá? Deixe-me explicar uma coisa a vocês. Outro dia eu conversava com um professor de biologia. A Denise estava comigo. E ele também era evolucionista. E então, conversando com ele, ele disse, não, porque a política no Brasil, aí eu me cansei. Aí eu falei, professor, o negócio é o seguinte, o culpado de tudo isso daí é o próprio povo. Por quê? Nós não pensamos no próximo, nós pensamos só em nós mesmos, de modo que, se surgir um político que me dê R$800 e 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, ou 5 quilos disso, ou 5 quilos daquilo, um pouco de mandioca, para eu misturar no feijão e fazer uma papa e comer, tá ótimo, é nesse aí que eu vou votar. Se eu encontrar um político que joga um piche em cima da minha rua de terra, é esse que eu vou votar. Se eu encontrar um político que puxa um cano aéreo, com uma torneira, que eu possa levar um balde lá, num lugar sem água, é nesse que eu vou votar. Eu estou sempre pensando em mim, e não na próxima geração. O resultado é essa bagunça que nós temos nesse país. O culpado é você, e sou eu também. Hoje nós estamos soltando um ex-presidente que, segundo tudo indica, assaltou o país. Quem rouba o Estado está matando vidas. Não é assim?
Essa pessoa tem que tomar uma cadeia grossa. Não é ficar num apartamento não, mas é para ir para uma penitenciária e ficar lá no escurinho. Aí chega o outro, veja bem, uma pessoa que mora na rua, essa semana, mandou ao STF um pedido de soltura, porque ele pegou uma bermuda que custava R$10, e aí os nossos ministros não soltaram este homem, e ele cometeu o mesmo crime que alguns grandões cometeram e que eles soltaram. Me explica. Então, meu querido, confie em Deus e aguarde a justiça dele, porque ela vai chegar. Ela vai chegar. Então, Deus diz: ame o seu próximo. Como? Aproxime-o de Deus. Quando você consegue levar uma pessoa a Deus, qual é o próximo passo? Mantê-la nele. Você não pode simplesmente aproximar uma pessoa de Deus e largar. Já fiz o meu papel. Já viu essas pessoas? Eu chamei para ir na igreja, foi, agora se vira. Fiz a minha parte. Que parte? Você tem que mostrar a essa pessoa a sua fidelidade. Ela tem que olhar através da sua vida o quanto Deus é bom para você e o quanto você o ama, o quanto vale a pena você andar com Ele nos bons e maus momentos. Ela vai aprender, não é com um livro que você dá, mas com o seu exemplo também. Uma vez que você mantém esta pessoa em Deus com o seu esforço, o que você está fazendo? Você está fortalecendo a igreja do Senhor Jesus na terra, porque você acredita que a igreja é o maior instrumento transformador, tanto espiritual como do caráter humano neste mundo. Nenhuma escola, nenhum professor consegue transformar e dar dignidade a uma pessoa, a não ser a igreja. Mas infelizmente, a igreja do nosso tempo está sofrendo uma transformação para pior. Porque pastores estão preocupados em pregar para angariar benefícios pessoais. Querem dinheiro, querem fama, querem manter o curral cheio de ovelhas e não dão mais nada para elas. Não explicam nada sobre a vida, não explicam nada sobre a fé. As pessoas não conseguem mais crer em Deus. Não creem na eternidade, não creem na Bíblia, não creem no Espírito Santo, não creem no inferno, não creem no diabo, duvidam até agora da ressurreição de Jesus. Eu não duvido, porque Ele está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Isso é fato. Então, pense nas suas responsabilidades como cônjuge, como filho, como patrão, como prestador de serviço e cristão. Você está abençoando a sua família ou você é um verdadeiro crápula na sua casa? Você trata bem a sua esposa e seus filhos ou você é uma pessoa sem juízo e só os trata a berros? Você, esposa, como trata o seu marido? Você o respeita
ou você só o coloca em dívida? Você adora o quê? A bandeira do cartão de crédito dele. Então, você tem juízo? Ele sente orgulho de você? Você sente orgulho dela? Os seus filhos sentem orgulho de vocês, pais? Eles olham para vocês e estão aprendendo a viver. Você acha que o comportamento de vocês está dando a eles segurança? Livrando-os de trauma? O seu filho por acaso vê em você, pai ou mãe, egoísmo? Um interesse pessoal no futuro deles? Você quer projetá-los para uma vida bem-sucedida, mas o que você quer mesmo é tirar proveito deles. Porque você não pode ter o que eles poderão ter. E então agora você fica todo o tempo enchendo a cabeça desta criança sobre o que ele deve ser para ganhar muito dinheiro. Você não percebe que você está transformando uma pessoa em alguém avarento? Eu acho que eu não estou agradando muito, não. Quando nós detectamos certas variações para pior em nossas vidas, em nossos relacionamentos, em nossa família, o que nós teríamos que fazer? Buscar o que Salomão buscou: sabedoria. Nenhuma solução virá. Onde é que está escrito no Evangelho, qualquer um, que um casal chegou a Jesus e falou assim: ó, Jesus, o negócio é o seguinte, nós estamos se matando lá em casa, nós estamos se matando. Desse jeito, que nem fala brasileiro. Nós estamos se matando. Então, o Senhor faz uma oração para nós se amar. Ou não é isso que acontece, gente? Desde quando eu vou falar: Jorge linda, eu expulso o espírito da confusão. Se amem agora, em nome de Jesus. Isso não acontece. É necessário que exista o quê? Uma imersão em um processo, onde o casal tem que aprender princípios bíblicos, que vão nortear a sua vida. A dona Edith chega para mim e fala: volta, ora por mim para Deus tirar a minha velhice. Eu não vi o dilúvio, mas andei na lama. Então, aí ó, sai espírito da velhice, dessa coisa aí. Vai embora. Não vai sair. Ela precisa entrar num processo e entender que a vida é assim. Não é? A vida é assim. A vida é assim. Eu disse, nós todos lutamos contra os problemas. Se nós temos condições, sabedoria e inteligência, nós enfrentamos e lutamos. Mas se há uma coisa que você nunca vai lutar, é contra a velhice. Ela vai chegar e vai se instalar. Não tem jeito. Você pode pintar o cabelo, você pode dar uma puxadinha aqui, uma puxadinha ali, uma enchidinha aqui. Você pode fazer uma porção de vários enchimentos, né? Mas que chega, chega.
chega uma hora que o corpo da gente começa a se parecer com roupa de palhaço. Tudo amarrotado e largado. Então, sabe, é assim que vai acontecer, não tem jeito. Não tem jeito. Alguns se lembram das suas fotografias antigas, dos seus topetes. Elvis não morreu. Você olhava no espelho e dizia assim, olha, hoje você olha no espelho, está lá. Você já percebeu que quando envelhecemos a sobrancelha, os pelos ficam grandes? Aí você vai lá e compra aquela tesourinha, né? Aí você erra o golpe e fratura a sobrancelha, fica faltando. E os pelos do nariz, então, sabe? A orelha cresce e os pelos dentro da orelha saem para fora também assim. Desabrocha. Você vai cortar o cabelo, até a cabeleireira fala assim, pode aparar os pelos da orelha? Ou não é? Aí você compra aquela maquininha, quer dizer, tira até os pelos do cérebro. Enfim, não tem jeito. Ela chega e se instala. Você tem que aprender a ser paciente. Antes de você se preocupar com coisas que levarão o seu coração e a sua mente ao nada, preocupe-se em ser alguém útil. Útil à sua família, para trazer estabilidade espiritual e emocional dentro da sua casa, no local onde você trabalha, aos seus filhos. A hora vai chegar de deixarmos este mundo. E o que nós vamos dizer? O apóstolo Paulo nos diz assim, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 ao 8. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. E já é tempo de deixar esta vida. Ele sabe que vai morrer. Fiz o melhor que pude. Fiz o melhor que pude. Ele sabe que chegou a hora. E ele sabe que fez o melhor que pôde. E ele compara a sua vida a um atleta, a um corredor. E então ele diz, cheguei até o fim. E o que mais? Conservei a fé. O que é que você leva dessa vida? Aí ele diz, e agora está me esperando o prêmio do quê? Da vitória. Quando eu vejo uma pessoa na televisão dizer assim, recebi a vitória. Que vitória? Eu estava sem dinheiro, agora veio o dinheiro. E agora, vamos ver se você vai se tornar mesquinho, se você vai dar a Deus realmente o que é de Deus, se você vai pedir orientação a Ele para como você deve usar isso. Olha, agora eu arrumei uma namorada.
Que vitória! Fui na campanha dos namorados e olha, caiu aí. Essa caiu de paraquedas. Aí, vamos ver se você vai tratar essa moça legal. Se você vai construir um relacionamento presente e futuro. Se vocês vão crescer espiritual e moralmente falando. Que caráter você dará a esse relacionamento? Olha, Vitória, meu marido está desempregado, agora tem dinheiro. Você estava a ponto de dar um chute nele porque ele não conseguia trabalho, agora ele tem dinheiro, agora você vai gastar tudo que ele tem, não é? É o que acontece em muitas casas. Eu já vi um cônjuge, porque ganha mais do que o outro, humilhar seu parceiro. Quando não tinha, ai meu bem, me ajuda, agora eu estou ganhando bem, fora daqui, vagabundo, sem vergonha. Vai caçar sapo, vai pentear macaco, vai plantar batata. É verdade o que eu estou falando. Ao longo do meu ministério, quantas vezes eu não vi isso? Pessoas que estavam na igreja. Então, não é vitória. A vitória é quando você entende que Deus lhe dá algo e junto com isso você recebe o quê? Trabalho. Para testemunhar sua fé. Por meio daquilo que Deus lhe deu, a fim de abençoar alguém. Vamos lá. Então, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida o quê? Ah lá, correta. O prêmio que o Senhor, ele é chamado do quê? Justo juiz, me dará naquele dia. Isto significa que você e eu teremos que comparecer perante Ele. E nós vamos ser julgados pelo que estamos plantando, pelo que estamos semeando. Tudo que você faz, espiritual e moralmente falando, passará pelo critério de Deus naquele dia. Ele vai mostrar para você onde você errou. E não terá como dizer, não sabia, porque o Espírito Santo falou. Você ouviu a palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo está falando de uma vida correta que comparece diante de Deus e está recebendo o seu prêmio, a sua bênção eterna, a sua vitória. E não somente a ele, mas repare a frase final, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. O que representa esta expressão com amor? Não é assim, ai eu sinto que Jesus está vindo. Não. Essa expressão com amor significa sacrifício. Eu estou esperando a vinda de Jesus e enquanto Ele não chega eu estou me doando. Eu estou amando a Deus e o próximo. Eu estou fazendo a vontade dEle. O que colocaram na sua cabeça é, se você não pedir carro, Deus não vai te dar carro. Se você não pedir dinheiro, Deus não vai te dar dinheiro. Se você não pedir saúde, Deus não vai te dar saúde. Se você não pedir isso ou aquilo, Deus não vai te dar isso ou aquilo. Mas isso é mentira.
Jesus disse: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você estuda os evangelhos, e Jesus disse: tudo que vocês pedirem, vocês receberão, ele está falando em relação ao texto que ele está comentando. Ele está falando de coisas espirituais, ele fala sobre o Espírito Santo, sobre a coragem. Então, enfim, são essas coisas que nós temos que pedir e confiarmos que Deus irá suprir nossas necessidades. Você não tem que ficar rastejando, pedindo a Deus: ó Deus, por favor, me dá agora uma casa, por favor, me dá agora isso. Você tem que ser sábio, você tem que ser inteligente, você tem que ter uma vida correta, você tem que respeitar a Deus. E confie que o Deus de todo poder, o Todo-Poderoso, estará com as mãos estendidas sobre a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Se você tem um negócio, e Deus te deu um negócio, você tem que pedir a Deus o quê? Ó Deus, me manda mais clientes para você roubar, para você mentir? Não! Você diz: Deus, me dá sabedoria para lidar com essa gente. Ou não é? Porque muitas vezes você tem dentro da sua empresa um demônio que está agindo contra você. E Deus, na sua sabedoria, revela, e você chega lá e descobre. E onde ele vai? Fora. Tem que ter punição. Quantas vezes eu não orei a Deus? As pessoas dizem assim: você tem que pedir a Deus para Deus encher esse lugar. Eu nunca pedi isso. O que eu peço é que Deus me dê capacidade de transmitir a vocês a sabedoria de Deus. Eu não sei se vocês vão gostar, se não vão gostar, se vocês vão querer ou não vão querer. Eu tenho que cumprir a minha obrigação. O que Deus me dá, eu tenho que dar a vocês. Se vocês vão dormir aqui, que durmam. Se vocês querem se levantar e ir embora, que se levanta e escafeda-se. Não, eu falo bonito às vezes. Então, veja lá. Você tem que tomar uma posição. Ou você quer, ou você não quer. A verdade é essa. Mas o nosso texto diz que Jacó, então, por último, ele, no fim da vida, se apoiou sobre a sua bengala. E o que o Espírito de Deus está querendo que nós entendamos? Esforce-se para ser fiel a Deus, a fim de terminar a sua vida apoiado na sua fidelidade, na fidelidade dele. Eu não disse há pouco que nós temos que começar, continuar bem e terminar bem? O apóstolo Paulo começou mal, matando os cristãos, ou não é? Perseguindo. Depois, ele ouviu a voz a caminho de Damasco: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues, Pai. E então, ele cai por terra cego. E Ananias vai até a rua direita em Damasco. E as escamas caem dos seus olhos. E Deus envia Barnabé para falar com Paulo. E Paulo sai de Damasco fugido num cesto e vai para o deserto da Arábia. E lá naquele deserto, ele então, o que acontece? Ele é levado ao terceiro céus. E ele recebe o evangelho da própria boca de Jesus. Ele vê Jesus face a face. Por isso ele é um apóstolo. Esses apóstolos de hoje é apóstolo meia boca. Eles nem sabem. Nós temos que pregar a doutrina dos apóstolos. E por que eu tenho que competir com os apóstolos lá de trás, se eu não chego nem aos pés deles?
Eu não vi Jesus ainda. Eu só me lembro de uma experiência, até eu estava lendo o seu livro, eu lembrei. Quando eu estava com encefalite. Eu estava na cama e eu vi o meu corpo na cama. E eu entrando num túnel escuro lá na ponta, uma luz linda, que eu queria ir para lá. Mas eu vi a minha mãe, meu pai chorando. Eu vi. Mas não podia entrar em contato com eles, não dava. Eu via uma força me levando para longe do corpo. E então eu escutei uma voz dizendo: não é a hora. Você vai voltar e vai pregar o meu evangelho. Eu não tinha dor nenhuma. Você não imagina a dor que é encefalite. É uma inflamação no cérebro. Eu estava tão feliz, mas tão feliz, flutuando, indo embora. De repente eu voltei com uma dor dos infernos. Estava tão bom. Aí eu vi usar. Que desgrama. Aí um diretor do hospital Emílio Ribas disse: traga ele rapidamente aqui. Olha as coisas que acontecem. Fui para lá. Cheguei lá no hospital, veio um japonesinho assim, um médico pequenininho. Japonês, não tem japonês muito grande, agora que eles estão comendo mais carne, estão crescendo, né? Mas, veja só, ele veio lá e me colocou num quarto meio escuro, porque eu não podia ver luz, sabe? A luz, aí eu fiquei ali, e ele vem, o japonesinho vem com uma injeção maior que ele. E ele vem com uma agulha para tirar líquido da espinha. Como é que chama? Licor? Licor. Aí então, eles, você fica quieto aí, hein? E eu, iro, arigato, sayonara. E ele tirou lá um líquido e saiu correndo. Eu estava deitado. Nisto, o quarto se encheu com aquela mesma luz que eu vi na experiência há poucas horas atrás, lá no fim. Era uma luz clara, azulada, cintilante, eu não sei explicar, mas era lindo demais. E então a voz disse: Walter, eu sou Jesus. E você vai se levantar desta cama e vai para o corredor. E você não estará sentindo mais nada. E a luz apagou. Apagou, fui me virando. E fui levantando. Abri a porta. Estava a minha família tudo lá chorando. Quando me viram, aí abracei todo mundo, fiquei ali vendo, tá. Lá vem o japonês, com um papel de novo maior que ele, um papel A4 maior que ele, assim. Então, e ele chega lá e olha no quarto, cadê o, né? E ele se pendurou no rodapé, ele fez o... E não me achava. De repente, olharam para o corredor, quem está lá? Eu. Ele diz: o que você está fazendo aí? Eu falei: se eu falar para o senhor vai acreditar? Ele falou: mas você está sentindo dor? Não. Segundo aqui, você morreu.
Morreu. Morreu. Segundo esse documento, você tem que estar morto. Mas eu estou aqui vivo. E aí eu fui falar com ele. Ele acreditou? Não. Nem todos vão acreditar. Nem todos aqui vão ouvir aquilo que eu prego e vão aceitar. Mas alguns vão aceitar. E vão entender que Deus está usando a minha vida para falar com vocês e endireitar seu caminho. Pode ter certeza. Nem meu pai acreditou. Vendo tudo aquilo, tudo que eu falei, meu pai aceitou Jesus, mas não morreu com ele. Partiu sem Jesus na sua vida. Eu nunca mais vou ver meu pai. Porque para onde ele foi para longe de Deus. E é isso que eu não gostaria que acontecesse com a sua vida. E não pense que por causa desses milagres que aconteceram comigo, eu fui perfeito. Falhei muitas vezes, já fiquei nervoso, já quis pegar a gente na pancada. Eu era meio bravo. Não pense porque você recebeu coisas de Deus, que essas coisas transformam você. O que transforma a sua vida é isso. É a palavra de Deus. Se você amar a Bíblia, e tiver um bom professor, uma boa pessoa com quem você possa conversar, você não imagina o quanto você prosperará nessa vida. Você não precisa ouvir chavões. Creia, acredite. Não. Põe o teu nariz e deixa alguém te explicar o que isso quer dizer. Você entende o que lê? Não, não entendo. Deixa eu te explicar. Me explica. E então você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Jacó era um patriarca, assim como foi o seu avô Abraão e seu pai Isaque. O que é um patriarca? É o pai de uma família? É o chefe de uma tribo? É aquele que tem a autoridade sobre os filhos, os servos? É aquele que faz o que bem entende, sem ter que prestar contas. Mas se um patriarca teme a Deus, ele não vai exagerar no seu governo. Ele vai governar sua casa com justiça e com bondade. Mas onde não há esse sentimento religioso, imagine a opressão, a violência, a injustiça. Era comum aos patriarcas terem um cajado. E às vezes mais de um. À medida que a família crescia e os bens cresciam, eles talhavam no cajado a sua história. Dá para entender ou não? Tudo que Deus lhe deu, Jacó talhou no seu cajado. Você entende por que ele, antes de morrer, se apoiou sobre o seu cajado? O cajado de Jacó representava o quê? A providência e a misericórdia de Deus para com a sua vida. O que é a providência de Deus? É o controle, é a soberania de Deus sobre todas as coisas. Nós estamos assistindo nesse país uma falta de consciência cívica
uma desordem, que demonstra o paradoxo à frase da nossa bandeira: ordem e progresso. Uma imundície, uma sujeira, de cabo a rabo. O cajado de Jacó testemunhava tudo o que Deus fez na vida dele. Seus filhos, seu gado. E como ele foi transformado por Deus. Porque Jacó é um desses exemplos que começou mal e terminou bem. Com a ajuda da sua mãe, ele enganou seu irmão e seu pai. Para ganhar o quê? A primogenitura. Ele era um mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Mas ele pagou caro, ainda nesta vida, pela sua mentira, porque o seu próprio coração começou a enganá-lo, quando ele se apaixonou por Raquel, uma idólatra. Lia era a mulher de Deus. Uma pessoa mentirosa escolhe sempre errado, porque o seu coração é enganoso, é mentiroso, e começa a mentir para ele. Tome muito cuidado com as suas escolhas. A Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem certos, mas os conduzem à morte. Um dia Deus disse a Jacó: volte para a sua terra, e ele pegou todo o seu gado, e sua família, e toda a sua tribo, e está agora perto do val de Jaboque, um riozinho. E então ele manda espias para falar, ou emissários para falar com seu irmão Esaú, aquele a quem ele havia roubado a primogenitura, enganado. E então os emissários voltam e dizem: olha, o seu irmão já está chegando com 400 homens. Ele ficou apavorado. Jacó. Isso tudo você pode ler lá depois em Gênesis capítulo 32. De repente, o que Jacó fez? Ele dividiu a sua casa, empurrou uma parte para lá, e a parte que estava no seu cajado escrito, ele fez atravessar. Porque ele só tinha um cajado, ele não podia provar que aquilo outro era dele. Você entende o cajado? É uma representação, é uma escrita, é um testemunho, é uma declaração daquilo que Deus fez na vida daquele homem e de sua família. Então, ele atravessou a sua família, o vale do Jaboque, e ficou sozinho para trás. E à noite, o anjo do Senhor, lembra que nós falamos domingo passado, apareceu, e ele se atracou com esse anjo. E era o próprio Deus. E esse anjo era Jesus no Velho Testamento. E ele disse: eu não te solto enquanto não me abençoares. Jacó, pela primeira vez na vida, sentiu a necessidade da bênção de Deus. Ele reconheceu que tudo que ele possuiu, ganhou, adquiriu, veio por causa de um plano que Deus tinha na sua vida. Deus não desistiu dele. Ele foi um homem interesseiro, viveu para si o tempo todo, buscou a riqueza e a adquiriu, mas reconheceu que não possuía nada.
Você pode ter conseguido muitas coisas, você pode ter chegado onde queria, mas sem a bênção de Deus, você é nada. Jacó se abraçou com Deus e disse: não te solto. E o anjo dizia: já está amanhecendo, eu preciso ir embora, não te solto. E então, o anjo o feriu na coxa, e ele deve ter berrado de dor, deslocou sua coxa, e ele não soltou. E então o anjo disse: muito bem, Jacó, você lutou contra Deus e perseverou, você lutou como um príncipe, o seu nome não será mais Jacó, mas a partir de agora será Israel. Foi assim que nasceu a nação de Israel. Na luta de um homem com Deus, para que abençoasse a sua vida, para que ele pudesse abençoar a vida de muitos por meio dos seus filhos. A partir dali, Jacó não viveu mais para si. Ele sofreu, vocês sabem a história de José. E depois do seu filho Benjamim, que também lhe foi tirado, José segurou no Egito. Seu coração sofreu. E agora ele está vendo todos os seus filhos, e junto com eles, os seus netos. Sobre o que você está se apoiando neste momento? Sobre seus sonhos, bens, prazeres, amigos? Não é errado sonhar, não é errado ter bens, não é errado ter momentos bons e alegres, não é errado. Deus quer que você os tenha. Errado é não considerar que todas as coisas que nos chegam é por causa da misericórdia de Deus, e porque nós estamos imbuídos de fazermos a sua vontade, estamos dentro de um plano que Ele determinou. Errado é não descobrir este plano. Errado é não considerar que nossas vidas têm sido até agora sustentadas por Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. A fé verdadeira sempre o levará a reconhecer a ajuda de Deus. Se você acha que a sua vida é sustentada pelas coisas que você tem, pelo que conseguiu e pelo que você pensa que vai conseguir, você se engana muito. Jesus disse assim: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Repare nesses 3 verbos que eu grifei: ganhar, perder, pagar. Você recebe, mas você não tem consciência e perde. E então você pensa que pode recuperar o que Deus te tomou com os bens que você tem? Você repara que depois da nossa morte, a consciência estará bem ativa? Repare neste verso que pessoas vão tentar dizer para Deus: Deus, como eu posso reparar meu erro? Não tem como. Uma das coisas que você falou no seu livro, Ademir, e é verdade, aqui você tem chance de mudar, mas quando você entrar na eternidade, você entra como está. E se você entrar roto, roto será. Se você entrar mal, bom você não ficará.
A chance é agora. O momento é agora. Isso é o Evangelho. Isso as pessoas não estão pregando, porque têm medo. Mas peço que vocês abram seus olhos para essas verdades. Na eternidade, você vai ter consciência do que fez e do que perdeu. Porque tudo que Deus te deu de bens materiais e de prazer neste mundo, você não leva. O que você deveria ter lá, você não terá. E então você vai se lembrar que pode pagar, que você tem cacife para ajudar alguém. Então, pega minhas coisas, dá para os outros, mas não me tira a vida, não me lança no inferno. Jesus diz, não tem chance. Você entrou nesse estado, e Deus é justo. Ele não pode mudar o seu veredito. Você teve a vida inteira para viver ao lado dele, mas você preferiu viver pelos seus interesses. Você jogou fora o que Deus lhe deu. O fim de nossas vidas virá com certeza. E a única coisa que você levará desta vida é a sua fé em Cristo. Portanto, você tem analisado a sua trajetória de vida? Você equilibra os seus diálogos familiares com os assuntos eternos? Ou você só fala de dinheiro em casa, de milhões, de conquistas? Até que ponto os princípios espirituais estão regendo as suas conversas? Você tem abençoado a sua família com um bom testemunho de fé? Ou você só dá cabeçada? Seus filhos olham para você e podem confiar. Meu pai e minha mãe amam a Deus. Vou seguir o exemplo deles, como Jacó seguiu o exemplo de seu avô e seu pai. Você encoraja as pessoas próximas por sua fidelidade a Deus? As pessoas olham para você e se inspiram. Você tem a convicção de ir para o céu, caso a sua vida termine agora? Se existe uma pontinha de dúvida, se você dizer, se eu morrer agora, será? Quando você falou será, é porque você não vai. Então, pense. Jesus disse para uma pessoa que diz, Senhor, posso enterrar meu pai? Ele está muito doente, e depois eu te sigo. Ele diz, deixe os mortos enterrar seus mortos. Você vem e me segue. Por quem você está chorando? Por quem você está esperando? Que empaca a sua vida? Aí não consigo viver, porque, e se eu não tiver aquilo, se não acontecer aquilo, então eu não vou fazer a obra de Deus, eu não vou ser quem eu posso ser, eu não consigo agradar a Deus se isso não acontecer na minha vida, se eu não puder fazer aquilo. Bobagem. Você nasceu aqui para trabalhar, talvez namorar e se casar, mas você nasceu e foi chamado por Deus, e aceitou o seu chamado, para ir à eternidade. A minha esperança é que no dia que os meus olhos se fecharem para este mundo, eu possa ver aquele que se assenta no mais alto e sublime trono e escutar aquele coral de anjos cantando a sua santidade e a sua glória. O primeiro hino que eu fiz na minha vida chamava-se Quando a Jornada Findar.
A primeira coisa que Deus tirou de mim foi o medo da morte. E eu comecei a cantar: quando a jornada findar, sei que meus olhos vão se fechar. Sim, vão se fechar para se abrir no mais lindo lugar. A primeira coisa que Deus tirou do meu coração foi o medo da morte e o desejo pelo céu. E vocês não sabem o desejo que eu tenho de ir para lá. Se vocês perguntarem para mim, Walter, você quer morrer? Sabe qual seria a minha resposta? Quero. Meu maior desejo é morrer aqui, pregando, ter um ataque do coração e cair fulminado aqui. É o meu maior desejo. Deus me deu muitas coisas, mas Deus me deu a condição de conhecer o mundo, culturas, povos, dormir no chão, dormir em camas luxuosas. Entrei em palacetes, mas também em verdadeiros cortiços. Dormi debaixo de teto e dormi debaixo das estrelas também. Então me veio uma frase ao meu coração que eu quero escrever, e escrevi: tudo o que temos aqui não possuímos, mas o que possuímos no céu é o que realmente temos. Tudo o que temos aqui não possuímos, mas o que possuímos no céu é o que realmente temos. E se vocês me permitirem, queria que vocês abrissem suas Bíblias para terminar lendo esse Salmo 73, versículos 25 ao 28. E prometo que vamos terminar. E espero que a minha vida tenha sido uma bênção a você nesta noite. Achem aí o Salmo 73. Este salmo, um dia eu quero estudá-lo com vocês. É um salmo que a pessoa tem inveja daqueles que prosperam, mas são ímpios. E de repente o seu coração começa a mudar. E então ele diz: acharam? No céu, repare bem, no céu, eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Certa vez eu musiquei estas palavras. Dizia: quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração, és a minha herança para sempre.
Eu sempre escrevi para Deus. A minha alma se apaixonou por Ele. E Ele me perdoou muito, pois eu o ofendi muitas vezes. E como me arrependi. E agora eu olho para vocês, jovens, lembrando do meu tempo. E agora mais velho, mais paciente, com os pés no chão. Meu amor por Deus só aumentou. Hoje sou mais corajoso do que ambicioso. E então no verso 26 diz: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Isto é apoiar sobre o cajado. Eu estou aqui porque Deus tem feito algo por mim, coisas por mim. Você só está onde está porque Deus tem sustentado sua vida. Anuncie isto às pessoas. Do contrário, você estaria perdido, esmagado, morto, miseravelmente enterrado. Mas ainda você tem uma chance. Ainda Deus está chamando você, como chamou Jacó. Ainda você tem a chance de se atracar com Ele, e gritar, e berrar, e clamar, e chorar, e dizer: eu não te solto enquanto não me abençoares. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Por que você procrastina? Por que você adia? Por que você não se entrega? Por que você ainda tem vergonha da tua fé? Por que você não fala aos outros do que Deus tem feito? Te falta o cajado? Te falta escrever? Te falta talhar o que Deus tem feito, o que você tem? Você está devolvendo a Deus o que Ele te deu, ou simplesmente tomou para si? Roubou! Não tenha medo. Deus quer perdoar você e encher o teu coração com a graça do céu, desde que você esteja disposto a mudar o seu comportamento. Pare de enganar os outros, abençoe as pessoas, pare de se exibir. Não seja um Jacó antes do Jaboque, ou uma Jacobina. Seja o Jacó
depois da sua luta com Deus. Todos aqueles que são abençoados por Deus se machucam. Tem feridas. Porque a bênção de Deus não é esse gracejo. Ela é dolorida. Porque exige de nós um esforço que não estamos acostumados a empregar. Nós queremos cama e água fresca, comida e água fresca. Enquanto isso, Deus diz: eu o abençoo, mas você vai abençoar pessoas em meu nome e trazê-las para mim. Busque-as, tire-as do inferno. Satanás está rodeando você e rugindo como um leão, querendo tragar, engolir sua vida. Ele vai usar pessoas, parentes, situações. Mas hoje você veio aqui e, como Ananias, chegando na rua direita, orou por Paulo e as escamas dos seus olhos caíram e ele voltou a enxergar. Se Deus devolver a visão hoje a você, enxergue o que deve ser visto. Não tente enxergar o que você quer ver, pois bem-aventurados os que não viram e creram. Deus tira escamas dos nossos olhos para que creiamos. E crer é confiar, crer é ter fé, crer é ser fiel, crer é submeter, crer é obedecer, crer é se humilhar, crer é confiar. Crer é nunca se cansar de ter fé. Que Deus nos abençoe. Em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em